Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos nessa manhã. Aproveita, vai lá, aciona o sininho, curte, compartilha, para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. Eu me sinto desconfortável porque esse discurso é do Lucas, entendeu? Graça e paz, pastor Miguel, bom dia. Graça e paz, apóstolo, bom dia. Graça e paz, você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, nos dando essa honra. Que o Senhor possa estar te abençoando nessa manhã. O Lucas é bonzinho, ele deixa o Senhor usar. Amém. Algo que eu acho interessante, né, da parte de Deus, aquilo que é a bondade, a misericórdia, a graça, e às vezes a gente constrói essa ideia de que essa bondade, essa misericórdia, essa graça está independente daquilo que nós somos ou fazemos. Na nossa escola de discípulo, a primeira palavra que a gente dá é que a gente duvida que as pessoas vão até o final. Uma coisa é a ignorância, né? E a gente vê hoje como funciona. Vou trazer um exemplo muito simples aqui, pastor. O Brasil, né, no último governo, o Brasil saiu daquilo do que é o armário. Em que sentido? Nós não nos interessávamos por política, não nos preocupávamos com algumas questões, e a gestão do governo passado gerou essa ideia, né, da pátria, da família. E a gente viu algo de uma forma interessante, as pessoas não dando mais vazão ao futebol, como era na época das arenas, né? Uhum. Dava pão, dava vinho, botava o povo para brigar, as pessoas esqueciam do que estava acontecendo no governo. E o brasileiro não caiu mais nessa. A gente viu uma consciência do povo acerca daquilo que eram os nossos governantes e um posicionamento. O que nós estamos vendo agora, né? As pessoas estão com medo. Voltou novamente a ideia, é melhor eu não saber para não sofrer. É melhor não ter a ideia do que está acontecendo, que assim eu não me envolvo. Daqui a pouco as pessoas vão voltar a votar no marcar-tião, né? E no tiririca, pior do que está, não fica. A gente começou a perder essa identidade do voto, como foi lá atrás, foi colocado para nós. E talvez, por conta dessas pressões, as pessoas com medo começam novamente a entrar no quarto, fechar a porta. Eu prefiro não saber para não sofrer. Com as coisas de Deus não são assim. Isaías 63, no versículo 7, o profeta diz assim: anunciarei o amor de Deus, o Senhor. Coisa linda. Darei graças por tudo que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Ele mostrou a sua grande bondade para com o povo por causa da sua compaixão e do seu grande amor. Aqui é tudo verdade. Versículo 8. O Senhor disse: eles são meu povo, são filhos que nunca me traíram e por isso Ele os livrou. De todos os seus sofrimentos, quem os salvou foi Ele mesmo. E não um anjo ou qualquer outro mensageiro, por causa do seu amor e da sua compaixão, Ele os salvou. E todos os dias, ano após ano, Ele os pegava e carregava no colo. Até aqui, lindo discurso. E muitas pessoas param aqui, pregam sobre isso, mas não traz o alerta que está no versículo 10. Olha o que o profeta está dizendo. Mas eles se revoltaram contra Deus e ofenderam o seu Santo Espírito. Por isso, Deus se tornou inimigo deles e começou a lutar contra eles. Tem coisas na nossa vida, pastor Miguel, que às vezes a gente acha que é Satanás que está se levantando, que é a sogra, que é alguma questão, mas talvez muitas das vezes a gente se revolta contra Deus em uma atitude, a gente ofende a santidade do Espírito Santo e sem perceber, Deus acaba se tornando inimigo. E há uma luta que a gente acha que é com as trevas, a gente sobe mais a montanha, a gente jejua mais um pouco e parece que Deus fica a nosso favor. Não, talvez a gente vá tomando vergonha na cara no jejum na montanha e vai deixando de fazer aquilo ao qual está fazendo com que Deus, de uma certa forma, não esteja a nosso favor. Apóstolo, a gente que gosta de luta, o senhor foi praticante de muito tempo, competidor, a gente, olhando as questões das regras, né, das categorias, dos pesos e tal, a gente entende mais ou menos uma luta que seja uma luta mais ou menos equilibrada. Agora, imagina que luta que não deve ser a gente se tornar inimigo de Deus e Ele guerrear contra a gente. Davi disse isso, né? Melhor cair na mão dos meus inimigos, né? É melhor cair na mão de Deus do que meus inimigos, porque os inimigos não vão ter misericórdia. Deus ainda pode ter. Pode ser que Deus tenha. Pode ser que tenha, né? Mas agora, não deve ser muito legal de ter Deus guerreando contra a gente, né? E a gente, como o senhor falou, né? Não é a montanha que vai trazer Deus ao nosso favor. A montanha, de repente, vai nos fazer entender, cara, aleluia, tudo isso que eu tô passando aqui, porque eu sou um sem vergonha. Eu vou tomar vergonha na cara para economizar tempo.
para economizar trabalho, porque eu paro o que eu tô fazendo para me consagrar, para jejuar, para fazer, porque eu tô sofrendo, porque o cinto tá apertado, porque tá doendo. E aí chega lá na frente, a montanha faz eu entender que se eu não tivesse feito isso aqui, eu já estaria a quilômetros de distância na minha caminhada. E aí a montanha me faz tomar vergonha na cara. Aleluia. Não o lugar em si, mas o período, né? O processo que eu passei, o jejum, a oração, me faz entender que eu preciso tomar vergonha na cara para não ficar marcando passo na minha trajetória. Porque se a gente for olhar, 40 dias que era pro povo caminhar no deserto se tornaram 40 anos. Porque eram desobedientes, porque não tomavam vergonha na cara, porque tiveram Aleluia. que guerrear contra Deus, porque o Senhor... Esse texto que Isaías está falando fala sobre isso, porque eles ofenderam o Senhor e o Senhor se tornou inimigo deles, e aí a gente caminha, né, nesse processo, e uma hora a gente entende que é hora de tomar vergonha na cara, porque não dá mais para ficar perdendo tempo, não dá mais para ficar marcando passo, não dá mais para ficar sofrendo as mesmas coisas, errando os mesmos erros, como o Senhor diz pra gente, né? E é hora de economizar tempo. Vamos economizar tempo, vamos ganhar tempo, vamos dinamizar isso aí. Como? Errando outros erros. Porque a gente... Parando de errar os erros velhos, a gente avança. Lá na frente vai vir um erro que você nunca errou. Ah, então é diferente. Vamos ver como é que a gente vai fazer para mudar essa situação. Mas parar de marcar passo. Parar de ficar como cachorro que corre atrás do próprio rabo e não consegue alcançar o rabo e não sai do lugar, não anda. E a gente guerreia contra Deus nas nossas próprias falhas, nos nossos próprios erros, naquilo que a gente não toma vergonha na cara para mudar. E não deve ser algo muito agradável. A gente vai ver Deus olhando para essa situação, né? E percebendo o quanto, se Deus quisesse acabar com a gente, uma mosca, acabou. É uma formiga. Foi. Mas a misericórdia, a bondade de Deus, ela se perdura de geração em geração. Mas a gente vai vivendo algumas dificuldades sem perceber. Na minha vida, quando algumas coisas começam a andar muito, muito travadas, são duas situações. Ou eu estou acertando muito, eu estou colocando a minha estaca na rocha, não é isso? Porque para eu colocar e edificar a minha casa na rocha, eu vou ter trabalho e eu vou ter luta para isso. Então, quanto mais dificuldade às vezes vem, eu observo para ver se sou eu confrontando uma situação e fincando as minhas estacas na rocha firme, ou se de repente a atitude que eu estou indo contra aquilo que é a vontade do Eterno, e não adianta subir montanha, não adianta jejuar, não adianta dar um grito. É só questão de vergonha pedir para ninguém orar, só posicionamento. Paulo diz assim, escrevendo aos Gálatas, não se engane, ninguém zomba de Deus. O que a pessoa planta é isso que ela colhe. Isso é forte demais. Tem muita gente atribuindo, como o senhor falou, né, as lutas que vivem, né, a tantas situações, inclusive até o diabo, quando na verdade... Nem às vezes. Né, não, na verdade ele terceiriza, né? E terceiriza até pra gente mesmo. A gente mesmo tá fazendo o papel dele pra dar uma folga pra ele naquele dia ali, porque a gente tá agarrado nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, às vezes sem entender e perceber, ou às vezes até entendendo e percebendo e não querendo, justificando. Porque acontece, apóstolo, que as pessoas pegam a graça de Deus e fazem de um fast pass, de um passaporte rápido. Não, eu tenho meu fast pass. Qual é o fast pass? É a graça de Deus. Aí ele sabe que eu sou assim, ele sabe que eu sou falho, ele sabe que eu sou pecador. Eu tenho o cheque assinado dele em branco. Eu tenho o cheque em branco. Em nome de Jesus. O que eu fizer, Paulo falou que se tiver muito pecado, vai ter mais graça ainda. Então, sem vergonha, mas não é pra você usar deliberadamente, não. É pra você ser constrangido por esse amor que um dia se deu por nós, para que a gente pudesse honrar tudo isso e procurar cada dia mais errar menos ou errar coisas novas, né? O que a gente vê no coração de muitas pessoas hoje, eu vim de uma religião que você sacrificava para a entidade te abençoava, né? Então, você fazia um sacrifício e a entidade agora que estava contra ficava a seu favor e estava tudo resolvido. Muitas pessoas levam essa cultura para aquilo que é o evangelho, e isso é errado. Salmo 39, versículo 10, o salmista diz assim: tira de sobre mim o seu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas, versículo 11, quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. A minha vaidade faz eu achar que eu posso sacrificar alguma coisa para uma entidade, essa entidade vai me abençoar. A minha vaidade faz agora no evangelho eu achar que eu sou um escolhido de Deus, porque agora eu estou me santificando, eu estou subindo a montanha, Deus vai olhar a meu favor e vai ser complacente nas minhas caquinhas, nos meus erros e situações.
esquece que o salmista está dizendo, tira de mim o teu flagelo. Ninguém tira essa palavra da caixinha de promessa, né? Não, ninguém tira. É o meu padrão de vida, as coisas que eu estou fazendo na minha vida que estão forçando Deus a abrir a mão dele. Ele não quer, ele tá com a mão fechada, tá com o céu retido. Mas eu tô subindo tanta montanha, eu tô orando tanto, eu tô acordando de madrugada, eu tô jejuando, que a mão dele tá, eu não quero te abençoar, mas de repente a mão abriu. Na verdade, esse trânsito religioso faz a gente trazer alguns traços, né, de religiões que não condizem com aquilo que é o evangelho. Por mais que a gente faça, não vai atrair a atenção de Deus, muito pelo contrário. Quando a gente realmente entende que tudo que a gente faz é pra gente se colocar embaixo da vontade dele, aí a gente vive sem esse peso todo, sem essa carga toda. A minha oração não faz Deus me abençoar. A minha oração faz a minha vontade se adequar, se adaptar à vontade de Deus pra mim. Porque ainda que ele não faça o que eu pedi, mas eu orando, me consagrando, eu vou entender que é a vontade dele. Que isso possa ser na nossa vida uma prática todos os dias. Beijo no teu coração. Paz de Cristo. Deus te abençoe.